Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. O número enigmático 666, o que significa? O que há por detrás disso tudo? Apocalipse 13 mostra como o dragão está travando guerra contra os santos. Existe uma união especial entre o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, formando assim a trindade satânica. Mas, antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. Derrame seu Espírito Santo para que possamos entender o estudo de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos no meio de uma guerra cósmica. Guerra entre as forças do bem, o Senhor Deus soberano do universo, e do mal, o anjo caído. Tanto Deus como o anjo caído querem nossa adoração e obediência. Nesta guerra, ninguém pode ficar em cima do muro. Cada um de nós terá que fazer uma escolha. Mas, para entendermos essa guerra, temos que ir para o livro de Apocalipse 11 e o verso 19. Vamos ler Apocalipse 11 e o verso 19? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui João vê a arca da aliança que está no céu. A arca da aliança era um objeto sagrado, e dentro dela tem as tábuas de pedra, onde está escrito os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas, no capítulo 12 do Apocalipse, vemos uma mulher vestida de sol, que é símbolo da igreja de Deus. E vemos que o dragão está perseguindo esta igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. No capítulo 13, a segunda besta impõe o nome e a marca da besta. Apocalipse 13, 16. A terceira mensagem, do capítulo 14, de 9 a 12, adverte contra a marca da besta. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, o verso de 9 até o 12. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O capítulo 14 começa com a visão dos 144 mil, que tem o nome de Cristo e de seu Pai sobre sua fronte. Apocalipse 14, verso 1. Além disso, é preciso notar a conexão entre Apocalipse 13 e o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. O capítulo 13 diz que a terra e seus habitantes adoram a besta e o dragão. Apocalipse capítulo 14, o verso 4, 8, 12 e o verso 15. Já no capítulo 14, traz o apelo do primeiro anjo para adorar o Criador que fez o céu, a terra e o mar, numa alusão a Gênesis capítulo 1 e 2 e Êxodo capítulo 20, verso 28 até o 11. Vamos ler Apocalipse capítulo 13 e o verso 18. Aqui está a sabedoria
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Acredita-se que João deu a certas cifras um caráter simbólico, que era algo familiar na forma de pensar hebraica. Assim como o número 4 representa ou simboliza a universalidade ou totalidade, o 7, o descanso e a perfeição, o 12, o povo do pacto de Deus, ou a igreja, sendo uma trindade perfeita, Deus pode ser designado com a repetição tríplice do 7. Por outro lado, a trindade satânica, dragão, besta e falso profeta, sendo uma imperfeita contrafação da divindade, seria designada com a repetição tríplice do 6, o que indica uma intensificação da incompletude. Neste caso, o número 666 pode indicar a tentativa repetida e frustrada por parte do diabo, da besta e do falso profeta em ser como Deus perfeito, associado no Apocalipse ao número 7. O 6 pode haver-se percebido como símbolo para o homem sem Deus e sem o descanso que Deus lhe dá. O número 6 está associado ao homem, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 31, desde sua criação, no sexto dia, e que isso está implicado na frase número de homem, Apocalipse 13, do verso 18, o contraste entre o número de homem e o selo de Deus, Apocalipse 7, verso 2 e 14, verso 1. O dragão, a antiga serpente, foi o primeiro a fazer essa investida. Ele recusou a se submeter a Deus como parte de sua criação e não o glorificou como Senhor. Em seguida, desejou ocupar o lugar de Deus. Vamos ler Isaías, capítulo 14, e o verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhança aqui não indica afinidade, mas concorrência e substituição. Lúcifer queria assentar-se no santuário celestial, em lugar de Deus. Na sequência, ele disse a Eva, você será como Deus, Gênesis 3, verso 5, levando-a a imitá-lo em sua ofensiva fracassada. Em Daniel, capítulo 3, o rei de Babilônia fez uma estátua de ouro que media 60 côvados de altura e 6 de largura. Na cultura babilônica, o número 600 é uma referência a todos os deuses do panteão babilônico, para que a adorassem quando desse a ordem. Nabucodonosor estava empreendendo a mesma tentativa de ocupar o lugar de Deus. O Senhor havia revelado que a cabeça de ouro da estátua, do sonho, representava a Babilônia em sua fase na história. Daniel capítulo 2, 38 e 39. E por fim viria o reino de Deus. Daniel capítulo 2, verso 44. Entretanto, com uma estátua toda de ouro, o rei quis indicar que seu reino cobriria toda a história e não permitiria a chegada do reino de Deus. Nisso, ele exibia o mesmo espírito ou o nome do anticristo. Desse ponto de vista, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. João declara em forma específica que o número 666 é número de homem. Apocalipse 13, verso 18.
O número 666 representa a recusa humana de ascender para o 7, de dar glórias a Deus como Criador e Redentor. Ao ser multiplicado, o número 6 dá a entender uma repetição dos esforços da besta para fazer-se passar-se por Deus. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 4? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Entretanto, 666 representa a negativa do homem de proceder rumo ao 7, de dar glórias a Deus como Criador e Redentor. A besta, ao imitar o dragão, faz a mesma investida. Ela pretende ser semelhante a Deus, no sentido de estar no lugar dele. Daí o pretenso título de substituto do Filho de Deus. Por isso, a respeito dela se indaga: quem é semelhante à besta? Apocalipse 13, verso 4. Quando João diz que os ímpios têm a marca da besta, está dizendo que eles têm o mesmo caráter dela. Ou seja, compartilham com ela e com o dragão o desejo de querer ocupar o lugar de Deus, tentando ser semelhante a ele no sentido de concorrência e substituição. A marca da besta representa a fixação do homem consigo mesmo, o homem procurando a glória em si mesmo e em seus próprios poderes criadores sem Deus, o homem conformando a imagem da besta em lugar da imagem de Deus. A finalidade da besta é impor esse nome e número a toda a humanidade. O dragão levou Eva a desejar ser semelhante a Deus, no sentido de concorrência e substituição. O 666, nessa perspectiva, aponta não a uma entidade única, mas a uma atitude de incredulidade e rebeldia compartilhada pelo dragão, a besta, o falso profeta, e por todos aqueles que não recebem o selo de Deus, por não entrarem em seu descanso com todas as implicações nisso envolvidas. O mundo todo está sendo preparado para que todas as pessoas aceitem a marca da besta. A prova final, então, será sobre a adoração verdadeira ou a falsa. Uma adoração que esteja baseada na obediência à lei de Deus, ou que inclui o sábado, ou uma onde se adore dia estabelecido pelo homem, o domingo. E qual será a sua decisão? Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração. Não quer você hoje deixar Jesus entrar e deixar que Ele seja o único Senhor da tua vida? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha cuidar do nosso coração. Perdoe nossos pecados e envie o seu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a casa.